que é negar Jesus? Quando eu nego o meu casamento é quando eu adultero. Quando eu traio e permaneço traindo o meu cônjuge, eu nego a minha fidelidade ao meu relacionamento. Quando eu dou uma facada pelas costas no meu amigo de coração, eu nego a minha amizade, eu nego a ele, eu nego a expectativa de comunhão e alicerce que ele contava em mim. Quando eu pego um dinheiro emprestado e eu não pago, e eu tenho condição, eu tomo da pessoa, eu engano a pessoa, eu nego o meu caráter. Eu nego quando eu faço algo ao contrário daquilo que é determinado como bom, agradável, legal, normal e amável. Pedro anda com Jesus, Pedro, um pescador duro, forte, criado na lida do trabalho. Ele anda com o mestre, ele conhece o mestre, ele vê os milagres do mestre. Pedro é usado, a sua boca é usada pelo inimigo para que Jesus não fosse à cruz. E Jesus disse: arreda-te, Satanás, mas manteve Pedro. Pedro corta a orelha do soldado, Jesus cola, diz: você ainda não aprendeu, não entendeu. E naquela noite ele se aproxima e nega Jesus 3 vezes. Então negar a Jesus é fazer algo que contraria, é algo que vai contra a vontade de Cristo expressa na sua Bíblia, expressa nas palavras que ele lançou ainda sobre a terra, expressa nas escrituras iluminadas pelo próprio Espírito do Senhor. Negar a Jesus pode ser com os olhos, pode ser com a boca, pode ser com os ouvidos, pode ser com os pés, com as mãos, pode ser com todo o meu ser. Eu posso negar Jesus quando eu estou fofocando com a minha boca, porque a palavra diz que a língua incendeia uma floresta. E não pode sair da mesma boca bênção e maldição, ou quando sai, isso não é bom. Então quando eu fofoco, quando eu falo mal, quando eu amaldiçoo, eu nego as raízes do perdão expresso em Cristo. Eu nego as raízes da autoridade de 70 vezes 7 ao dia. De que da minha boca devem sair palavras que edificam. Eu nego a palavra, eu nego a Cristo. Quando eu mantenho um namoro com relacionamento sexual constante antes do casamento, ou estou me drogando, ou estou me enchendo a cara de cachaça, eu estou alterando o curso deste corpo que é tabernáculo e habitação do Senhor, e Ele diz que prestaremos conta da casa onde Ele habita, que somos nós. Eu nego a Jesus quando os meus olhos olham 2 vezes e desejam alguém. Eu olho a Jesus quando eu passo pelo pobre e não dou atenção, não cuido. Eu nego a Jesus quando os meus pés não levam o evangelho da paz aos que precisam. Eu nego a Jesus quando as minhas mãos não são santas para levantar e adorá-lo, ou para impor sobre os enfermos, porque ele diz: eu estive doente e não me visitaste. Eu nego quando eu sou um crente que não passo em hospital para ver alguém doente, ou visita em casa alguém que precisa simplesmente da minha oração. Esse dia eu fui orar de novo no hospital, eu tenho gostado, comecei a orar, e aí aquele corredor cheio, e orei por um amigo que estava lá, pá. Aí tocaram minhas costas de novo, como da outra vez. Pastor, você pode orar? Posso, vamos ali. Pá. Pastor, o senhor pode orar? Uma carência, uma necessidade. E nós orando. Aí tinha uma senhora, que veio para lá da Bahia,
E ela já estava uns 4 meses, ela foi atropelada por uma moto, o fêmur quebrou, a outra perna, a bichinha estava desolada naquele corredor, tinha feito 4 cirurgias, tinha mais 3 ainda. Eu conversei quase 1 hora com aquela mulher. Sabe por quê? Ela não tinha um parente, ela não tinha um amigo. E o povo do corredor já não aguentava e queria falar com ela mais. E eu fui ouvir ela, fui abraçar ela, orar com ela, conversar com ela. Eu nego a Jesus quando eu esqueço disso, quando eu só visito os meus parentes no hospital. Eu estive preso e tu não me visitaste. Eu nego a Jesus quando eu nem oro para que os detentos sejam transformados lá dentro. Não, tem crente falando, tomara que morra. Eu sei que o camarada estupra alguém, se for da nossa família, a ira se levanta, mas tem que controlar. Esses dias teve aquele estuprador e eu escutei uns crentes falando, tomara que tenha um cabo de vassoura bom lá. Eu nego a Jesus, porque ele disse, eu tive fome e não me deste de comer, eu reclamo de tudo que tenho, mas não levo comida a quem é necessitado. Eu não estou falando desses barraqueiros que armam barraca para enganar a gente no frio, no Natal, não, mas a gente nessa cidade passando fome. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive frio e não me deste o que vestir, disse Jesus. Eu nego a Jesus quando eu entro num culto e permaneço religioso, frio. Eu estou negando a presença. Eu nego a Jesus quando eu não leio a Bíblia, porque Ele disse que eu deveria meditar nela de dia e de noite, para seguir nos caminhos dela. Eu nego a Jesus quando eu não tenho comunhão com os irmãos. Eu nego a Jesus quando eu roubo um lápis, uma caneta, um chamex do meu trabalho. Eu nego. Mas a pergunta é, por que negar Jesus? Por que negar Jesus? Eu estou falando de negar alguém. Será que ele merece ser negado? Pergunta ao seu irmão, Jesus merece ser negado? Vamos falar de alguém então que nós muitas vezes negamos com a nossa negligência, com a nossa falsidade, com a nossa ganância, enterrando os nossos talentos. Eu nego a Jesus porque Ele merece ser negado, sim. Ele podia vir como rei, mas Ele veio numa manjedourazinha. Ele podia ter mandado os anjos fazer o que Ele queria, mas Ele foi jejuar. Ele desceu da sua glória e se humilhou entre nós para fazer do tamanho de nós menor do que os anjos. Eu vou negar Jesus porque ele viu Zaqueu lá na árvore, um cobrador de imposto, um pecador como eu e você, que ninguém queria mais, e ele desce Zaqueu, entra na casa de Zaqueu e transforma a vida de Zaqueu. E Zaqueu fala, Senhor, eu vou devolver muitas vezes mais do que eu defraudei. Não, ele merece ser negado sim, porque a mulher cirofenícia atravessou Israel, correu risco de morte, deixou a filha endemoniada, que homem, sacerdote e religião não libertava. E ela fala com Jesus, eu vim para que você liberte a minha filha. E Jesus fala, você é cão, e eu não vou tirar do meu filho para dar para o cão. E ela fala, debaixo da mesa, deixa cair as migalhas do pão que você tem, porque tu és o pão da vida, em outras palavras, e ela será curada. De longe, a quilômetros, ele diz, vá, e a tua filha foi curada. Antes que ela chegasse, ele já tinha ido, curado, restabelecido a vida de uma filha, que uma mãe era sofredora. Negue ele por isso. Não, ele merece sim, que eu continue na vida lá fora, no mundo, ele merece. Porque a mulher sangrava 12 anos, gastou toda a sua fortuna com os médicos, e um dia ela viu ele passar, no meio de uma multidão, fraca, amarela, magra. Você conhece a história, e ela coloca no coração, se eu apenas tocar naquelas vestes que passaram, eu serei curada. Quantas pessoas trombavam em Jesus, mas quando ela toca, ele libera virtude. 12 anos.
E eu imagino que ela sentiu de imediato nas suas partes íntimas, não sangrava mais, e ela não acreditava, ela ficou de pé, e ele disse: quem me tocou? Mestre, como eu vou te responder? Disse Pedro: a multidão te toca toda hora, todo mundo te empurra. Ele fala: não, eu estou falando de alguém tão necessitado, com tanta fé, que me tocou de tal forma, que saiu virtude de mim. E aquela mulher, 12 anos em lágrimas, diz assim: Senhor, foi eu que te toquei. Ele merece ser negado por isso? Não, então ele merece ser negado pelo quê? Ele merece ser negado pelo centurião que o encontra, um romano, que não era judeu, e encontra à beira da pista e diz: olha, eu tenho um servo, e o servo está morrendo. Jesus fala: vou contigo lá agora. Ele merece ser negado porque ele estava sempre disposto a cuidar das pessoas. É por isso que eu e você pecamos e negamos, é porque ele era disposto a cuidar das pessoas. E o cara diz assim: eu não sou digno de que entreis na minha morada, sabe? Ele dizendo: eu sei o covil que eu moro, eu sei a casa imunda romana que eu vivo, mas basta uma palavra tua e ele será curado. Jesus fala: nem em todo Israel eu vi uma fé como a desse homem. Vá que ele está curado. O homem chega em casa, olha no relógio, e na hora que Jesus falou, o servo tinha sido curado. Então eu nego ele porque ele curava pessoas, é isso? Eu vou para a cachaça, para o sexo, para a mentira, para o engano, para a frieza espiritual, porque ele curava enfermo. É esse o motivo que você nega Jesus? Não, mas para tudo, mestre. Marta e Maria te chamam. Lázaro, teu amigo, morreu. Deixa lá que é para a glória de Deus. No quarto dia chega. Marta fala: mestre, se o senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. Deixou o bichinho morrer 4 dias. Está fedendo. Escorre-se uma lágrima em Cristo. Uns acham que é pela amizade de Lázaro, outros acham que é para a glória de Deus. Eu não sei, eu sei que João 11:35 diz assim: Jesus chorou. Tira a pedra. Tirou. Talvez você vai lembrar essa semana, quando a tentação vier na sua vida, de que você deve negar Jesus, porque ele não deixou Lázaro lá dentro. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Vem, defunto de 4 dias. Parece normal porque a gente canta e prega, mas imagina uma múmia, porque era igual a múmia na época. Os judeus enlouqueceram, todos em volta aceitaram Jesus na hora. Então eu devo negar sim, eu devo continuar sendo mentiroso, eu devo continuar com a vida promíscua, eu devo continuar não dizimando e ofertando, eu devo continuar frio na igreja, sim, ele merece ser negado. E Talita, o sacerdote vai e fala: mestre, minha filha está lá, morta. Eu mereço negar sim. Ele devia ter falado: fica morta. Ele diz: não, ela dorme. Talita, vive. Vou continuar idolatrando imagens mudas, sacerdotes, pastores falsos e negando a Jesus. Ele merece ser negado sim, porque homens não colhiam água com mulheres à beira do poço, porque os judeus não permitiam, e os samaritanos estavam afastados da salvação. E ele encontra no dia aquela mulher samaritana em João 4, e à beira do poço, ele libera palavras que ninguém jamais tinha falado, e aquela mulher conhecia a lei judaica. O Senhor tira água para mim, mas não é lá em Jerusalém que os adoradores o adoram. E ele transforma aquela mulher de tal forma que ela corre e fala com a cidade: o Messias, salvação para nós, os samaritanos, não é mais só para os judeus, venham. Chega uma cidade, olha para ela e diz: olha, agora nós não cremos mais porque você fala, nós cremos porque nossos olhos o veem. Multidões saíram do inferno naquele dia. É por isso que nós temos que continuar pecando e negando Jesus, porque ele só faz coisa boa. Qual é o motivo que nós negamos Jesus? O motivo é porque alguém faminta uma multidão no deserto, e um camaradinha chega e fala: ó, um jovem, eu tenho uns pãozinhos aqui,
Estou vindo lá dar pão de sal, tem uns peixinhos, passei na feira de Sobradinho 2. Está tudo arrumadinho, dá para mim e a família. Jesus falou, assa lá, me dá um peixe para mim e um pão para você, né? Ou se for a moda de hoje, 30% é meu, o resto é seu. Está tudo em casa. Jesus fala, dá cá. Agora pega essa cesta e começa a alimentar os famintos. Mas mestre, obedece, filho. Pega essa cesta e começa a entregar. Você já parou para pensar na cena? Você sai com 5 peixes. Entrega para o primeiro, entrega para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Opa, aquele é meu parente, vou entregar o 5º para ele. Toma o 5º, e toma o 6º, e toma o 7º, e toma o 8º, e toma o 9º, e toma o 10º. Eu preciso negar Jesus, porque Ele multiplica na nossa vida. Esse é o motivo que você nega Jesus ou eu. Essa frieza espiritual, essa falta de vontade, essa mentirinha escondida, essa relação promíscua, essa inverdade. Seu ministério, seu chamado, a grandeza dele. Não, pastor. Então vamos negar Jesus, porque ele entrou na casa de um fariseu, se assentou para comer e ninguém entrava. Os discípulos atônitos, e naquela época a mesa ficava quase a altura do chão assim, e ele sentava com os pés. E de repente entra uma prostituta que teve um encontro com ele, e quando todo mundo antes, talvez uns falam que ela é uma, outra, ninguém sabe, mas ela entra, e o povo atônito, ela chega, pega o perfume mais caro. Ah, se fosse em algumas igrejas de hoje, quando ela soltasse o perfume, os obreiros buscavam segurando, porque aquele nardo valia muito dinheiro. E ela quebra aos pés de Cristo, lava, enxuga com seus cabelos. Nós devemos negar Cristo, porque Ele transformou uma prostituta numa mulher decente. Não, vou te dar outro motivo. Se você entrou aqui nessa noite desviado, sem Jesus, religioso, se você está carregando um pecadinho, um mosco, se você tem julgado a igreja por um motivo ou outro, se você tem sido frio no seu ministério, eu vou te dar o melhor, para você negar Jesus. Chega aquele tanto de judeu machista, seguindo a lei antiga, cada um com uma pedra desse tamanho na mão. Eu vi um vídeo de apedrejamento agora, feito o ano passado, feito lá para aqueles caras malucos. É terrível mesmo. E chega uma mulher, pega em adultério. E era tão machista, que jogava pedra só na mulher. Você deve negar Jesus, porque ele devia ter falado assim, alguém tem uma pedra sobrando? Me dê a maior. Não. Ele vê aquela prostituta como um dia ele viu eu e você. Mas ele disse, ei, vocês, todo mundo da Seara Viva, quem não tem pecado, atira a primeira cadeira no anel. Calma, irmãos, brincadeira. Vamos, atira a primeira cadeira, quem não tem pecado aqui dentro. Criança não vale. Vamos, joga a primeira cadeira. Não, eu vou negar Jesus todos os dias, porque a pedra caiu das mãos deles, e aquela prostituta adúltera se transformou numa mulher que um dia quebrou o vaso de alabastro nos pés do mestre. Vou negar sim, ele merece ser negado. Merece. Pastor, me dá mais motivo, que eu quero continuar negando. Estou achando esse Jesus muito mau, muito ruim. Bartimeu, filho de Timeu, general do exército israelense, aposentado com a sua terrinha, vê o exército roubando, toma tudo do velho, ele faz uma insurreição contra Roma, e eles o matam em praça pública, o degolam e furam os olhos do seu filho ainda jovem, que nós não sabemos o nome, ele é chamado filho de Timeu, no grego. E ele veste um colete, aquele colete identificava o nível do pedinte, e ele ficava na porta de Jerusalém. E ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os religiosos, os que andavam com ele, inclusive, cala a boca, você está incomodando o mestre. Já pensou você orando e alguém dizendo para você, cala a boca, você está incomodando o mestre? Filho de Davi, ele gritava mais alto, filho de Davi mais alto. Jesus podia ter passado reto, poderia ter deixado cego, mas ele chama os opressores e fala, traga ele aqui agora.
Eu nego a Jesus porque ele deu vista a um menino que viu o pai morrer, a um menino que perdeu o direito de trabalhar, de viver, de ter tudo. Ele pega aquele menino e fala: o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Merece ser negado, continue negando, continuemos mentindo, pecando, sendo frio, sendo cheio de picuinha dentro da igreja dele, não tendo tempo para ele. 10 leprosos. Lepra naquela época era fora de todo o contexto de sociedade. Eles chamam de longe. Jesus, a Bíblia diz que é de longe. Jesus respeita a lei deles não se aproximarem e diga: se apresente ao sacerdote. Os caras não foram nem curados ainda. Ele manda apresentar o sacerdote. Eles estão indo no meio do caminho para chegar ao sacerdote. De repente um olha e fala: cadê as manchas de lepra? Cadê? 9 continuaram negando, um voltou, se ajoelhou aos seus pés e deu glória, e agradeceu. Eu preciso negar Jesus porque ele cura a lepra. Eu preciso negar Jesus porque ele levanta pessoas da UTI. Eu preciso negar Jesus porque ele salva pessoas de acidentes. Eu preciso negar Jesus porque ele me dá emprego para mim e para você. Eu preciso negar Jesus porque ele dá saúde para mim e para você. Mesmo quando adoecemos, ele nos cura, ele cuida de nós. Eu preciso negar Jesus porque eu ainda respiro. Eu preciso negar Jesus porque eu tenho uma casa, seja alugada ou não, para morar. Eu preciso negar Jesus, seja de ônibus ou de carro, eu ando. Eu vejo, eu ouço, eu tenho paladar. Então por que negar Jesus? Por que fazemos isso? E Paulo escreveu que toda vez que eu peco, eu crucifico ele de novo. Eu crucifixo ele de novo, e de novo, e de novo. E eu peco, eu enfio ele na cruz, e de novo, e ele na cruz. Como se ele fosse um fantoche. Mas nós estamos falando daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que está sentado à direita de Deus Pai, e pela sua palavra todos seremos julgados. Ele merece ser negado, porque em Mateus 4:4 em diante, e Lucas 4:4 em diante, Satanás pega ele, leva, o Espírito Santo leva ele para o deserto, e aquela hora era a hora fatal. Se ele negasse, nós estaríamos aqui hoje não. Transforma pão em pedra, não só de pão viverá o homem. Salta aqui de cima, não tropeçarás em nada, e os anjos te cuidarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sobe aqui no pináculo, se ajoelhar e dobrar diante de mim aqui agora e beijar meus pés. Eu te dou todo esse mundo, para não negar a mim, a você que nem existia ainda. Ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e farás tudo. Para não negar eu e você, ele sobe no Getsemane, sangue pelos poros, não é pela dor do chicote, não é pelo prego, é pela separação que o pecado faria momentaneamente entre ele e o Pai, recebendo pecado e pecado e pecado e dor. Ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ei, você não tinha nascido nem eu, mas no poder dele, ele viu todos até a sua volta. E ele, no momento que eu penso que não tem explicação, os poros sangrando, a tensão violenta, 3 cochilando, e ele fala: Pai, mas seja feita a tua vontade. A vontade de que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. O diabo não me tem, porque Jesus não me negou. O diabo não te tem, porque Jesus não te negou. Por que então nós insistimos em negar Jesus? Ora basuriante olamanabastu. Harava astorie gemeneva. Ele merece ser negado, porque quando foi esbofeteado, cuspido, humilhado, pregado lá em cima, ainda vem Satanás com um cara cheio de...
e diz: ó, você é filho de Deus, desce daí. Desce daí, ué. Deixa eu fazer uma pergunta. O que prendeu Jesus naquela cruz? Os soldados, os pregos, a coroa, ou ele não querer negar a mim e a você? Não querer nos ver um dia no inferno. E ainda lá, no finalzinho, eu vou te dar um último motivo para você continuar negando Jesus. Ladrão à direita, ladrão à esquerda. Você não é Jesus, você não sei o quê, você não vale, você merece. O outro diz: nós merecemos estar aqui. Igual você imagina, Jesus está no meio, cansado, feio na boca, morrendo, e 2 ladrões batendo boca. Já parou para pensar essa crise, essa situação? 2 ladrões batendo boca. Ah, ele merece. Não, não merece. Nós merecemos, ele não. Não, mas desce daí, não, ele merece. De repente o ladrão olha para Jesus, sei lá, tinha jeito de olhar, e ele fala: olha, em outras palavras ele diz: eu sei que você é o Rei dos Reis. Eu sei que você é o Filho de Deus. Vamos fazer um negócio. Lembra de mim lá no paraíso, no teu reino. O dia que você chegar no teu reino, lembra de mim. Quantas pessoas, crentes de dentro da igreja, acha ruim quando alguém reconhece Jesus na hora da morte, e foi um cara ruim. Acredito não. Eles falam: você já viu isso? Pisca os olhos. Aí todo mundo já viu. O cara fala: não acredito não, na última hora fez aquela maldade toda, não merece não. Merece não. Mas Jesus fala com ele: ainda hoje estarás comigo. E gente, se tem um cara feliz de ir lá para cá, é esse. Ele não passou pelo seio de Abraão, ele pegou passagens diretas. Já parou para pensar? Paraíso, terceiro céu. De ladrão para terceiro céu. Ele merece ser negado. Ah, eu preciso continuar negando. Preciso ter essa vida medíocre cristã que eu vivo, essa vida fria espiritual. Eu preciso, me decepcionei com fulano, me decepcionei com pastor, me decepcionei com bispo, porque hoje tem tudo, né? Bispo, apóstolo, vice-deus, tem um monte de gente aí. Eu me decepcionei. A pergunta hoje, para mim, para você, e só agora no final, quando eu subi aqui, me dê um motivo que ele merece ser negado por nós. Me dê um só. Me mostre um na história do mestre. Me mostre, meninas, meninos, jovens, homens, mulheres. Levanta a voz e me dê um motivo. É o que Deus está pedindo para nós. Me dá o motivo de você negar meu filho. Dura é a palavra nessa noite. Duro é lutar contra o aguilhão. Duro é gostar só de igreja que só prega o que te agrada. Duro é poderia ficar a noite inteira falando das coisas ruins que Jesus fez. Mas como é ruim, pastor? Uai, se eu nego, eu estou dizendo que o que ele fez é ruim. Porque eu não estou reconhecendo que é bom. Se eu reconhecesse que era bom, eu estava servindo a ele. Tem alguém comigo entendendo? Decida-se, irmão. Porque a Bíblia diz que naquele dia verá a diferença do que serve e do que não. Eu tenho uma teoria diferente. O povo acha que o que não serve é o do mundo. Não, ele está dizendo, na minha visão, pessoas da igreja. Porque tem pessoas dentro da igreja que servem e outros que não servem. Crentão só recebendo, querendo só receber. Ou receber as coisas da terra, ou receber o reteté, ou receber alguma coisa. Mas não faz, não serve, não sonda, não vai, não demonstra, não faz. Estevão, lá em Atos, jovem, discípulo de Jesus, apóstolo, no chão, sendo apedrejado, o céu se abre.
Nós já estamos no Novo Testamento, Jesus está à direita. E a Bíblia, sempre eu falei para vocês, a Bíblia, esse momento me comove muito. Jesus levanta do trono, gente. Ele fica de pé, o céu se abre, Estevão vê o Rei dos Reis, com a sua coroa, os seus cabelos brancos, os seus olhos de fogo. E olha que Jesus levantou a saia, o vestidão levantou um pouquinho, ele viu, Rei dos Reis. E toma-lhe pedra, e Jesus de pé. Eu acho que Jesus está dizendo, Estevão, pede, meu filho. Me dá, papai, me dá um punhado de raio que eu vou divertir. Manda. Põe o Jesus de pé, para pensar. Jesus de pé no trono, olhando para baixo. Estevão devia ter negado ele. Como nós muitas vezes negamos. Você acha que eu já não pequei depois de crente? Já pequei, já arrependi, já dei meia volta e não fiz mais, mas já pequei. Já neguei Jesus alguns anos da minha vida, deixei de ser pastor. Eu estou falando para você aqui, não é um cara que foi sempre santão, não. Eu já errei, não escondo de ninguém, mas me arrependi, dei a volta e acabou. E faz anos. Ele devia ter olhado para cima e falado, você abriu o céu para quê? Para ver de 3D? Eu ser apedrejado, te seguir, der a vida para você e vou morrer assim? Vai fazer nada aí de cima não? Vai pular? Devia ter negado, porque quando eu peco eu estou fazendo isso. Ah, eu pequei, pastor, porque Jesus me deixou sem emprego, eu não aguentei não. Fui vender meu corpo. Ah, pastor, não aguentei não. Meu pai não cuida de mim, minha mãe não cuida, eu não tenho amigo, pastor. Aí chegou uns caras lá e tal, e pôs uns uísques, uns trem, tudo de graça. Aí, pastor, eu não aguentei, eu mergulhei, pastor. Não, mas eu estava apertado, pastor, o senhor não entendeu. O cara falou que nós íamos fazer um joguinho ali, um negocinho, um dinheiro sujinho ali, ia dar certo e tal. Eu apoiei aquele político e tal, eu fiz uma licitaçãozinha errada, irmão. Eu recebo convite, é por semana. É por semana. Não é para ganhar pouco, não, é muito. Estou aí devendo. Mas Estevão olha para o mestre. Eu acho que deve ter passado um filme na cabeça dele, da cruz, de todos os milagres que ele viu, da bondade. Ele vê o céu, ele fala, Senhor, eu vou repetir o que o Senhor falou na cruz, não impute a eles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Eu creio que Jesus recebeu Estevão de pé, os anjos de pé, aplaudindo aquele homem que não negou ao mestre. Rabastorei Hanamanai Herou Hanas Telamas. Deixe de negar, sabe por quê? Ele está voltando. E ele vai voltar num cavalão branco. E não é mais num jumentinho, não é mais. Não. É um cara grande, com os olhos de fogo, cabelos brancos, língua de espada afiada. E atrás dele, irmão, um punhado de anjo. Como é que você vai enfrentar os anjos? E ele virá e arrebatará aqueles que não o negam. Aqueles que entendem que não existe um motivo que justifique eu roubar um prego, eu sair da presença, eu negar, eu falar que a tua mulher, o teu marido, a minha, que todo mundo abandone, mas que nós estejamos dizendo sim, 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 Jesus é meu Senhor, sim, 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 Ele merece a minha vida, a minha dedicação, Ele merece tudo. Agora lá, onde eles estão decapitando, eles põem os caras tudo de joelho, arma na nuca e fala, nega Jesus. Não. Pastor Luiz, um amigo meu de Três Marias, presbiteriano, ele está indo todo ano, tem 3 anos que ele vai ao Egito. E lá eles reúnem os missionários de risco. Um grupo de pastores internacionais reúne os missionários de risco. E lá, um missionário testemunhando que ele ganhou uma mulher para Jesus ali na Arábia Saudita. E ela se converteu de verdade. E ele falou para ela, você tem que ficar quietinha.
Você ora, deixa Deus um dia fazer algo. Você tem que conservar você, fica quietinha, caladinha, isso não é com você. Não fala não. E um dia ela estava orando e encheu do fogo, menina. E o patrão, o marido dela chegou na hora. Que ela estava cheia do fogo. E ela falou para ele, Jesus é o Senhor, na língua dela. Jesus é o Senhor, Jesus me salvou, Jesus quer te salvar. No que ela abraçou, ele já enfiou de baixo para cima. E ela morreu dizendo, Jesus é o Senhor. Aquela mulher que eles amarraram no poste em dezembro do ano passado, lá na Síria, e tiraram todo o escalpo dela. Se você pegar a tradução, estava dizendo, negue Jesus, negue o seu Deus, grite Maomé. E ela dizia, Jesus, Jesus. Eles arrancando o escalpo dela, ficou naquele poste para morrer. Mas se eu não recebo um telefonema, se não me visita, eu não gostei do jogo de luz, o som estava alto, o ar estava demais, eu não fui com a cara do pastor, não sei o que, não sei o que. Quem está entendendo? Vou perguntar de novo o que ele está mandando para me encerrar. Fique de pé quem tiver um motivo que justifique negar Jesus. Porque todos os motivos que eu te dei justifica dar a vida por Ele, como Ele deu por nós. Fique de pé comigo nessa noite. Fique atento, porque nesses últimos dias o inimigo fará de tudo para você negar, porque ele sabe que está chegando a hora da derrota final. Fique atento, porque a sociedade tem nos empurrado para o erro. A Bíblia diz que viria falsos pastores, e as pessoas se aglomerariam em volta deles, para que eles falassem o que elas queriam ouvir. Está em Timóteo. Agora, quando ele arrebatar, diz que nós vamos lutar com ele. Então vai ter um pocotó para cada um que não negar ele. O dele é branco, eu já falei com ele em oração que eu não me importo com a cor do meu. A pergunta é, você vai reservar um pocotózinho para você? Eu não consigo, desculpa, fica emotivo, porque eu viajo muito, né? Eu leio a Bíblia pensando, eu desenho na minha cabeça como é a pessoa, a muralha, aquilo e tal. É assim que eu entro dentro da Bíblia e ela se revela. E eu fico pensando ele grande, forte, aqueles olhos de fogo que você não compreende, aquele brilho maior do que o sol, que só o nosso corpo celestial vai poder suportar. Aquele cavalo branco que deve ser uma coisa assim, um branco que nem Vênus te faz. Brancão, lindão, grandão. E aquele tanto de anjo. Eu já vi uns grandes já, eles são grandes, bacana. Tudo montado. E aquele tanto de cavalo vazio. Eu queria montar no meu cavalo e olhar ele dizer com aquela espada linda: siga-me os que não me negaram. Siga-me os que negaram a sua vida por mim. Siga-me os que negaram o prazer da sua carne por mim. Siga-me os que sofreram pelo meu nome. E aquele tanto de pocotó. E Satanás vindo com os pocotó, deve ser preto, vermelho dele, vindo de lá. E eu estou indo para uma guerra que já é vencida, aleluia. Eu não estou indo lá para vencer não, irmão. Estou indo lá para cortar a cabeça de capeta, mas já é vencida. Jesus merece ser negado. Porque se você pecou esse ano inteiro, mas se arrepender aqui hoje, Ele vai liberar um sangue do céu e vai tirar tuas vestes sujas e te dará veste branca e renovará o teu nome no livro da vida. Ainda hoje Ele perdoa, ainda hoje Ele é Jesus e para sempre o será, o Rei dos Reis. Larga tudo hoje. Meu Deus, Ele está aqui. Há vestes brancas desse lugar no ar para descer sobre pessoas.
aceita. Se você puder ver o que está acontecendo. Novans, tomete, louva lá. Pode vir aceitar, reconciliar, trocar tuas vestes. Venha se ajoelhar nesse altar. Não tenha vergonha de dizer: eu errei, mas eu quero nunca mais negar a ti. Vem, seja um prego, seja uma mentira, uma fofoca, seja uma frieza espiritual. Pastor, mas eu vou perder meu namorado, mas vai ganhar a tua salvação. Pastor, eu vou perder meu emprego, mas vai ganhar a riqueza do céu. Esconda o rosto para que veja tua face. E que diminua. O altar é seu para reconciliar, para se abraçar a Ele, ou para aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, para transformar, para voltar à casa do Pai, para levantar teu ministério, a tua honra. Só teus olhos me veem. Abasto, olhando, abasto, vem reconciliar com Ele, vem abraçar o Pai, vem reconciliar com teu Jesus, vem pegar tuas vestes brancas, vem falar para Ele que você errou, que você o negou, seja com a boca, com as mãos, com o ouvido. Vem falar: eu te neguei, mas eu não quero negar mais. Pode vir, pode escorar. Fala com Ele, chora, se abre. Ah, pastor, não vou ir na frente não, que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de receber uma veste branca, vergonha de ser perdoado. E que diminua. Para que tu cresças. Ainda há algumas vestes, algumas desceram, mas há algumas ainda.